Ainda falando sobre Piracicaba, Neto, semana passada nós mostramos um problema, né, a respeito aí dos estudantes da Escola Estadual Pedro Moraes Cavalcante, que eles estão perdendo o ônibus devido ao horário muito apertado. Olha aí. O que acontecia, né? O que acontece? Os estudantes saem, terminam a aula às 14 horas e o ônibus passa exatamente às 14 horas, ou seja, não dá tempo, né, dos estudantes, das crianças saírem da sala de aula, terminou a aula, juntar o material e ir até o ponto de ônibus. Nessa, ele já passou, né? Então esse foi o pedido, né, a reclamação dos pais, principalmente aí dos estudantes. Nós recebemos a resposta, né, que a Semutran informa que os técnicos já estão avaliando essa situação. Inicialmente, será realizada a pesquisa de embarque para avaliar a demanda de alunos. Com base, então, nessas informações, será analisada a possibilidade de ajustes de horários. A Secretaria Municipal de Educação informa ainda que os alunos que residem na zona rural e estudam nessa escola, que é a Pedro Moraes Cavalcante, ótima escola, aliás. É cedido um ônibus pela secretaria que aguarda a saída de todos os alunos para poder fazer esse trajeto. A gente agradece, né? Essa é a parte que a secretaria nos deu referente aos alunos da zona rural, mas o que mais tivemos reclamações são da zona urbana mesmo, né? Os alunos que não têm esse ônibus especialmente que é cedido, né, pela secretaria. É o ônibus municipal. O ônibus que faz o transporte municipal de uma empresa particular, a Tupi, né? Só que o ônibus chega um pouco depois. Mas o técnico foi lá, é isso, né? O técnico foi lá e percebeu realmente que as crianças, elas têm que ficar aguardando. Foi o que eu falei semana passada. Você imagina uma criança de 10 anos ficar 1 hora sentada ali. Exato, porque perde o das 2, é só os 3. Fora da escola, porque não pode ficar dentro, porque dentro tem as outras crianças. Você ficaria tranquilo com o seu filho, com a sua filha de 10 anos sentado no ponto de ônibus? Fica no pontinho lá, tem imagem do pontinho de ônibus lá. Você fica tranquilo? Aí. Jamais. Eu não ficaria tranquilo de ficar sentado no ponto de ônibus? Não ficaria tranquilo. Imagina uma criança de 10 anos, criança da escola tem que entrar no ônibus. Aliás, eu também já fico o pé atrás, uma criança de 10 anos no ônibus. O motorista tem que ficar atento, porque a criança está sozinha. Para mim isso não funciona. Porém, pior é a criança ficar sentado 1 hora no ponto de ônibus. No mundo do jeito que está. Então, obrigado a Semutran, estamos aguardando que se resolva isso. A empresa tem que passar simples. Passa 5 minutinhos depois da saída das crianças, 10 minutinhos depois da saída da criança. É simples assim. Porque aqui a gente fala das coisas boas e das coisas ruins da cidade de Piracicaba.